Olá pessoal, então quem acompanhou a live passada, né, a aula passada já me conhece, né, mas eu sou o professor Eduardo Posto, trabalho então com a disciplina de Física na escola da URI, certo? E hoje a gente segue mais uma área da Física dentro da termologia, né, que estuda temperatura, calor, né, e todas as medições dessas coisas, né, os fenômenos envolvidos. Nós vamos pegar a área da calorimetria, né, que trabalha então com o calor. Outra área muito importante, tem muitas aplicações também, obviamente cai bastante em vestibulares e Enem. Então, começando, definindo o que é calor, né? Se a gente vai estudar a área calorimetria, temos que saber o que é calor. Então, calor é a energia térmica que se transfere espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Primeiro, vamos relembrar o que é temperatura, se vocês não estão lembrados, né? Temperatura, no nosso dia a dia a gente acaba utilizando muito o quente e o frio, mas na física em si, nós não utilizamos esses conceitos não, tá? Temperatura, ele vai medir o grau de agitação das moléculas, certo? Quando, vamos pegar um copo de água, tirei da geladeira esse copo d'água ou uma xícara de café, tá? As partículas dessa água, como tem uma temperatura baixa, vamos imaginar ali 4 graus Celsius, elas têm um nível de agitação, mas é menos agitada, as moléculas estão mais próximas entre si, é como se elas estivessem com frio mesmo, né? Quando a gente está com frio, a gente também se encolhe, então as moléculas também estão menos agitadas, encolhidinhas lá. Agora lá na xícara de café, elas estão agitadonas, tá? O grau de agitação é maior, por isso que a temperatura referente àquela xícara de café seria maior. Vamos supor, sei lá, 50, 60 graus Celsius, tá bom? Então, isso é temperatura. E o calor é uma energia, tá? O calor é um tipo de energia que vai fluir de forma espontânea de um corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Basta, por exemplo, posso colocar em contato esses corpos, né? Você, por exemplo, misturar pego 5 litros de água, eu quero a 60 graus Celsius essa água, tá? Aí, já esquentou demais, já está a 90 graus Celsius. Mistura um pouquinho de água fria até chegar nesse valor que eu quero. O que eu estou fazendo aqui? A água fria vai pegar calor da água quente até eu estabelecer um equilíbrio térmico, né? Então, o calor daquilo que tiver maior temperatura vai fluindo espontaneamente para o outro corpo, né? E isso não precisa estar efetivamente em contato, né? Eu posso pegar um cubinho de gelo, por exemplo, e colocar aqui no ambiente, né? O cubinho de gelo, a temperatura dele é super baixa. Então, com certeza, o ambiente é que vai fornecer energia para esse cubo de gelo, né? E, obviamente, se essa energia for suficiente, esse cubo de gelo iria derreter. Ele vai utilizar essa energia que ele estaria recebendo do ambiente. Então, vai espontaneamente com maior temperatura para o de menor temperatura até chegar a um equilíbrio térmico. Como o calor é uma energia, né, um tipo de energia, no sistema internacional a gente usa a unidade Joule, né, como qualquer outro tipo de energia que vocês já estudaram até hoje, né, energia potencial gravitacional, Joule, né, energia cinética, Joule, né, qualquer tipo de energia no sistema internacional é Joule. Só que outra unidade bastante difundida e utilizada na calorimetria é a caloria, né? É essa mesma, né? Essa mesma caloria dos alimentos que a gente acaba tendo, né? O valor energético de um alimento lá no rótulo dele, é essa mesma unidade que nós vamos utilizar bastante nos nossos cálculos. Apesar de que no sistema internacional é Joule, os cálculos trabalham talvez até muito mais com a caloria, essa unidade de calor, tá? Que calor é uma energia, a gente também consegue retirar energia dos alimentos, certo? A conversão, né, a relação entre caloria e Joule,
é aproximadamente essa daí. Uma caloria são 4,18 joules. É aproximadamente porque tem mais casas decimais aí, né? Algumas questões usam 4,2, dá uma arredondada, certo? E dentro do calor, nós temos dois tipos. O calor sensível e o calor latente, tá? Começando com o calor sensível, esse calor é aquele que, ao ser fornecido a um corpo ou cedido, né, por esse corpo, provoca uma variação na temperatura desse corpo, tá? O calor sensível é o seguinte, vamos imaginar que colocou água lá no fogão, né, para fazer o seu chimarrão, né? Você tem uma determinada temperatura, você está fornecendo energia térmica para esta água, né, através da chama do fogão, né? Você está fornecendo energia e o que vai acontecer com essa água? Ela vai começar a esquentar, ou seja, variar a sua temperatura. Esse tipo de calor nós chamamos então de calor sensível. Mas calor sensível a gente considera apenas que teve essa mudança de temperatura, mas sem mudar de fase, tá? Não pode mudar da fase sólida para líquida, líquida para gasosa, por exemplo. É só mudar a temperatura. Mudou de fase, já vai ser o outro tipo de calor. E para nós chegarmos na equação fundamental da calorimetria, nós vamos ter que falar um pouquinho de algumas grandezas. Definir a capacidade térmica, tá? Cada corpo vai ter uma determinada capacidade térmica, né? Quando, por exemplo, essa água que eu peguei, eu fornecer calor, energia para essa água, ela vai sofrer, né, ela vai receber uma determinada quantidade de calor, representada aqui pela letra Q, e consequentemente, ela vai ter uma variação de temperatura, né? Estou esquentando a água, ela vai elevar a sua temperatura. Ou pego essa água e coloco na geladeira, vai reduzir essa temperatura, né? Mas eu vou ter essa relação da quantidade de calor que eu forneço ou tiro da substância pela variação da temperatura que vai ocorrer. Então, essa razão Q sobre ΔT, nós chamamos então de capacidade térmica. Essa capacidade térmica vai modificar de acordo com o que eu estou trabalhando, né? De acordo com a massa desse corpo. Por exemplo, eu esquentar, né, 5 litros de água ou esquentar 1 litro d'água. Essa capacidade térmica aqui, ó, vamos utilizar um valor numérico para nós interpretar. Vamos supor que um determinado corpo tem aqui 50, tá? Qual que é a unidade aqui, né? Ó, eu vou dividir uma coisa em calorias por outra coisa em graus Celsius, né? Então seria 50 calorias por grau Celsius. Vamos imaginar que essa é a capacidade térmica de um referido corpo. O que significa, qual é a interpretação desse número? Significa que eu preciso fornecer 50 calorias de calor, 50 calorias de energia térmica, para que esse corpo inteiro varie 1 grau Celsius na sua temperatura. Então vamos imaginar que essa água inicialmente está a 20 graus Celsius. E supondo que a capacidade térmica dela deu 50. Então quer dizer que ela está a 20. Eu forneço 50 calorias, ela sobe para 21. Eu forneço mais 50, ela sobe para 22 e assim sucessivamente. Então, é a quantidade de energia necessária para que todo o corpo, tudo aquilo que eu estou fornecendo ou retirando energia, varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Eu vou definir outra grandeza que gera muita dúvida nos alunos, a diferença entre capacidade térmica e calor específico que vai vir depois. Eu vou ir para o calor específico, para depois a gente comparar melhor essas duas grandezas e entender bem a diferença entre elas, tá? Outra grandeza, então, é justamente o calor específico. O que mudou na expressão em relação ao anterior, né? Anteriormente, a capacidade térmica Q sobre ΔT. Aqui apareceu apenas uma massa a mais no nosso denominador, né?
A massa do corpo eu dividi ali, né? Eu coloquei no denominador. O que isso vai acontecer? Como é que ficaria a unidade, né? Vamos pegar um valor aqui. Então, isso aqui seria da capacidade térmica, né? Agora vamos inventar um valor para calor específico, certo? Calor específico. 1, por exemplo, tá? A gente vai ver que esse 1 é bem importante depois. Então, se o calor específico de uma substância é 1, é o quê? É uma caloria, por, né? Eu estou dividindo pelo quê? Massa e temperatura. Então, por grama grau Celsius. É meio estranha essa unidade, né? Por grama grau Celsius. E aí, já na unidade, nós temos uma pequena diferença entre a capacidade térmica, utilizado aqui um C maiúsculo, e o calor específico, utilizando um C minúsculo. Qual que é a interpretação disso aqui? 1 caloria por grama grau Celsius significa que eu tenho que fornecer 1 caloria para cada grama do material, para que esta grama do material aumente ou diminua em 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, não é mais o corpo inteiro, é uma unidade de massa, no caso, a grama aqui. Tranquilo? Então, aqui eu quero que, pegando da água mesmo, poderia usar a mesma água aqui. Eu peguei uma certa quantidade de água, calculei o Q pelo ΔT, pela variação da temperatura, né? E deu 50. Agora eu posso pegar essa mesma água e o calor específico vai dar 1. Porque a água aqui é 1 grama de água. E 1 grama de água é sempre a mesma coisa, sempre 1 grama de água, né? Agora, se eu tiver 5 litros de água, 10 litros de água, a capacidade térmica disso vai ter outro valor, vai ser diferente, certo? Então é basicamente essa ideia. Eu quero esquentar um copinho de água ou um balde de água. A capacidade térmica do balde é muito maior. Eu vou precisar mais energia para variar a água inteira do balde 1 grau Celsius. Agora, 1 grama de água é a mesma do copinho e a mesma do balde. Então, o calor específico é um valor que não vai modificar. A gente diz que o calor específico são valores tabelados, tá? Já existe uma tabela com números, tá? De referidas substâncias, água, ferro, enfim, areia, dos calores específicos. Porque o calor específico eu posso tabelar, ele tem valores fixos. Porque eu sempre estou trabalhando com 1 grama daquele material, diferente da capacidade térmica, né? Então, aqui alguns exemplos. Metais, né? O ferro, por exemplo, o calor específico dele é 0,11 calorias por grama grau Celsius. Significa que eu tenho que colocar, né, fornecer 0,11 calorias para que 1 grama de ferro aumente 1 grau Celsius, né? Ou retirar isso, né? Para diminuir. Aqui, ó, um exemplo que a gente utiliza muito depois na explicação é a areia. Já lembrem desse valorzinho aqui, 0,19, tá? É o calor específico da areia, então é muito fácil esquentar a areia, né? 0,19 calorias já varia 1 grau Celsius. Compara com a água, ó. Por que eu usei o 1? Esse é o valor da água mesmo, tá? O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, eu tenho que fornecer 1 caloria para que 1 grama de água varie 1 grau Celsius. Já a areia é só 0,19, é um valor super pequeno, né? Depois a gente vai voltar a discutir isso. Precisamos decorar esses valores? Obviamente que não, tá? As questões vão trabalhar, vão dar como dado, né? Um dado da questão é dado que o calor específico daquela substância é tanto. Com exceção da água. A água é um valor que geralmente a gente vai ter que saber de cor, porque algumas questões suprimem que é 1, né? Suprimem esse valor, o aluno teria que saber, e algumas questões continuam colocando. Então a água é importante lembrar, mas é 1, né? A água é muito fácil, porque a densidade é 1 ou 1000, né? No sistema internacional, o calor específico também é 1, tá? Então fica fácil de nós lembrarmos. Aqui também tem em joule, mas é muito pouco comum utilizar, né? Joule por quilograma grau Celsius, que seria no sistema internacional, é muito raro aparecer nessas unidades. A gente acaba utilizando mais caloria e grama mesmo.
Uma observação importante, o aquecimento e o resfriamento da matéria são fenômenos simétricos. Então, se eu preciso fornecer uma caloria para 1 grama de água aumentar 1 grau, se eu tirar uma caloria, ele vai diminuir 1 grau. Então, esse valor vale tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento. O único cuidado que matematicamente nós vamos ter que ter é que quando eu forneço calor, essa quantidade de calor é positiva. E quando eu retiro calor, essa quantidade de calor vai ser negativa. Depois a gente pode entender melhor pela expressão, né, que nós vamos chegar daqui a pouco. Bom, aqui sim, ó, já é hora de nós chegarmos nessa equação. Como é que nós chegamos nela? Basta só rearranjar a equação do calor específico, né? Quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Eu só vou ajeitar, colocar em outra ordem essas grandezas, porque é mais comum nós trabalharmos com a equação assim. Não tem divisão, é mais comum eles pedirem a quantidade de calor, já está isoladinho ali, né? Mas é só o isolamento mesmo, certo? Então, lembrando que o calor específico, então era a divisão do Q pela massa e a variação de temperatura. Então, a única coisa que foi feita, produto cruzado aqui, né? Nós temos uma igualdade de razões aqui. Essa razão igual a essa razão, nós temos o que a gente chama de proporção. Então, nós multiplicamos cruzado aqui o Q, né? A quantidade de calor, é igual a esse produto do C vezes o M vezes o ΔT, que a gente acaba organizando nessa ordem aqui, a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Por que a gente organiza nessa ordem? Tá? Porque é comum nós utilizarmos, né, tem tantos macetes, né, para a gente decorar fórmulas, enfim, e aqui justamente é o Q-macete que a gente chama, né? A gente apelida essa formulazinha de Q-macete, tá? Q da quantidade de calor, o M da massa, o C do calor específico e o T da variação da temperatura, né? Então a gente acaba apelidando a formulazinha aí de Q-macete, certo? Outra dica é que esse produto massa vezes calor específico é a capacidade térmica. Lembra que a capacidade térmica era a quantidade de calor dividida pela variação da temperatura? Então, M vezes C é essa capacidade térmica aqui, tá? Vamos apagar aqui, colocar aqui em cima. Essa capacidade térmica, então, além daquela expressão anteriormente utilizada, nós também podemos calculá-la pelo produto da massa e do calor específico. Então, nós vamos ter duas opções para fazer o cálculo da capacidade térmica. A quantidade de calor dividido pela variação de temperatura ou a massa vezes o calor específico, né? A gente chega aqui em mais uma expressão possível de se utilizar. E para treinar um pouquinho, já vamos fazer um exemplo, então, para nós entender bem como que eu tiro esses dados, como é que eu trabalho com esta equação aqui, tá? Porque ela é muito utilizada, várias questões vão acabar envolvendo essa equação e geralmente é bem tranquila, é só tomar mais cuidado em relação, por exemplo, à variação de temperatura. Então, é uma questão de vestibular, é um pouquinho extensa porque apresenta todo um contexto, né? Mas, né, vocês conseguem lendo a parte do contexto ali, percebe que não tem muitos dados, vocês vão dar uma pulada, né, e vão verificando. O homem utiliza o fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, um forno é essencial para o trabalho do ferreiro na confecção de ferraduras. Por isso, o ferro é aquecido até que se torne moldável, né? Eles aquecem o ferro para conseguir bater ele e moldar do jeito que eles querem, né? Considerando que a massa de ferro empregada na confecção de uma ferradura é de 500 gramas, já temos um primeiro dado aí, ó. Eu vou trabalhar com 500 gramas de ferro, tá? Para fazer essa ferradura. Que a temperatura em que o ferro se torna moldável é de 520 graus Celsius. Então, quando eu esquento até 520 é que eu começo a conseguir moldar o ferro.
e que o calor específico do ferro, que é a letrinha C minúscula, é calor específico, é aquela propriedade específica, né, da substância ferro, é 0,1. 0,1 calorias por grau Celsius. Assinale a alternativa que fornece a quantidade de calor. Qual que é essa quantidade de calor? Em calorias, a ser cedida a essa massa de ferro para que possa ser trabalhada pelo ferreiro. Então, quanto de energia tem que fornecer para o ferro para eu conseguir trabalhar com ele, né? E fazer a ferradura. Outro dado importante, temperatura inicial da ferradura, 20 graus Celsius. Então, percebam que nós temos o intervalo, a variação de temperatura aqui. O ferro começou com 20 graus, então seria que temperatura inicial, 20 graus Celsius, né? E a temperatura final, vou botar um F aqui para ser mais fácil de lembrar, temperatura final tem que chegar em 520 para nós conseguirmos moldar esse ferro. Só que lá na nossa equação, né, o Q macete é QMC delta T. É o único cuidado que nós temos que tomar. Eu tenho que usar a variação da temperatura. Então, lá na expressão eu não vou usar o 20 e nem o 520. Eu tenho que calcular o delta T. Lembra que delta é variação, não importa do que tem aqui. Variação de qualquer coisa é essa grandeza, o valor final menos o valor inicial. Isso para qualquer coisa, variação do espaço, da velocidade, do tempo, né? Sempre final menos inicial. Então, a variação da temperatura aqui é 520 menos 20. Então, 500, né? Tranquilinho. Essa é a variação da temperatura. Então, agora sim, nós temos todos os dados suficientes, bem corretos, né? Para resolver a questão. Que o nosso objetivo é achar o valor da quantidade de energia, né? Em calorias que eu vou fornecer para este ferro. Vou colocar a equação de novo, né? Só para vocês lembrar. MC delta T. Como eu quero o Q, já está isolado, né? Então é só trabalhar com os valores. Massa. Analisem as grandezas também, né? Mas aqui está tudo coerente. Grama, né? Quero em calorias, a resposta aqui está em calorias, né? Então está tudo ok. Massa, então, 500 gramas. Calor específico do ferro, 0,1. E variação da temperatura, 500 vezes 500, tá? Aqui, ó, estamos sem calculadora, né? No Enem, nas provas, né? Vestibular, não temos calculadora. Então, como é que a gente resolveria isso aqui de uma forma mais simples? Ó, faz o 5 vezes 5, que é 25. Certo? Então, quando eu fizer 500 vezes 500, a princípio, eu só posso acrescentar esses zeros, né? Eu teria 4 zeros ali, né? 1, 2, 3, 4 zeros. Fazendo 500 vezes 500. 5 vezes 5, 25. Copiei esses dois. Mas falta fazer vezes o 0,1 ainda. E 0,1 é 1/10. É a mesma coisa que dividir por 10, né? Então, se é a mesma coisa que dividir por 10, quando a gente dividir isso aqui por 10, um desses zeros é eliminado, né? Então, a resposta final vai ser 25.000. O que mesmo? Calorias, né? A unidade do calor aqui, né? Porque eu estou trabalhando com a quantidade de calor. Então, 25.000 calorias eu preciso fornecer para o ferro, é bastante coisa, né? Para eu conseguir poder moldar ele e fazer o que eu quiser, né? A ferradura ali no caso. Então, a alternativa correta, letra D, né? 25.000 calorias. E agora sim a gente vai poder adentrar, né, no outro tipo de calor, que é o calor latente, né? A gente chama esse calor latente para uma outra situação. É a quantidade de calor necessária para alterar a fase de um corpo, só que sem alterar a sua temperatura. Tá? Antes o calor sensível era alterar a temperatura sem alterar a fase.
Agora é alterar a fase sem alterar a temperatura. Então, eu quero estudar quanto de calor, por exemplo, eu preciso fornecer para um gelo que está no estado sólido, né? Para que ele vire água, para que ele venha para o estado líquido. É essa quantidade de calor que nós estamos se referindo quando falamos de calor latente. Bom, e já que o calor latente, né, tem a ver com a mudança de fase, vamos só dar uma revisadinha na nomenclatura, né? Lembram que do sólido para o líquido, a gente chama esse processo de fusão, né? Eu vou fundir algum determinado sólido, né? O gelo, por exemplo, fundi o gelo, eu levei ele para o estado líquido. Líquido para gasoso é a vaporização, gasoso para líquido, condensação, líquido para sólido, solidificação, e é comum chamar de sublimação tanto o passo direto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. Alguns materiais chamam de ressublimação, quando volta, né? Ou sublimação reversa, mas alguns, né, materiais acabam chamando mesmo com o mesmo nome, tanto o processo de ida quanto de volta. Lembrando que, para eu fazer essas transformações aqui, sólido para o líquido, eu preciso fornecer energia para o corpo. Vamos pegar o gelo. Gelo, eu tenho que esquentar o gelo para ele derreter. Eu tenho que esquentar a água para ela virar vapor, né? Agora, quando eu vou do contrário, eu tenho que resfriar. E resfriar significa tirar energia, tá? A gente nunca vai poder falar fornecer frio, tá? A gente não fornece frio para nada, a gente tira calor, tá? Essa que é a ideia. Então, se eu quiser ir do gasoso para o líquido, eu tenho que tirar calor, tirar energia daquele gás para ele voltar a ser líquido. Então, só essa retomadinha aí dessas transformações. Outra coisa, por que a gente considera aqui, né, que a quantidade de calor latente, nós não estamos considerando variação de temperatura. Na física, nós acabamos trabalhando com grandezas, com substâncias puras, tá? Então, essas substâncias, quando elas estão mudando a fase, a temperatura delas não varia, porque ela tem que reorganizar toda a sua estrutura, né? O sólido, por exemplo, tem um tipo de ligação, ele tem que se reorganizar todo para virar líquido, né? Que tem um outro tipo de organização. Então, a energia que eu estou fornecendo no momento que está sólido, no momento que está mudando de fase para mudar para líquido, nesse momento, toda essa energia está sendo consumida para reorganizar a estrutura do material, então ele não vai ter elevação de temperatura, vai só ser utilizada para mudar a fase. Aí, mudei para o líquido, aí beleza, aí vai aumentar a temperatura até que comece o processo de vaporização ali depois. Então, essa quantidade de calor não vai depender da variação de temperatura agora, né? Já que nós consideramos que essa energia está utilizada então nesse processo, né? São substâncias puras. Então, a nossa expressão fica apenas a quantidade de calor, tá? Vai depender da massa do corpo e daquela grandeza L ali, uma grandeza nova agora, né? Nós chamamos de calor latente de mudança de fase, certo? Esse valor L é parecido com o calor específico de antes, tá? Lá do Q-macete, né? Ó, Q-macete. Antes tinha o C, que é parecido com o L, já vamos ver as diferenças, e o ΔT, que lá tinha variação de temperatura, que não tem mais, né? Então, é uma formulazinha bem simples, a gente chama de QML, né? Basicamente. Então, o que vai ser esse calor latente? Também vai ser um calor, uma quantidade específica para cada substância. Só que esse valor muda, digamos, o gelo para virar água precisa de uma quantidade de energia. Agora a água para virar gás já precisa de outra quantidade de energia. E essa quantidade de energia é esse valor L aqui que as questões vão dar para vocês, né? Da água também é bom decorar, mas o calor latente eles geralmente dão, né? Não é tanto que nem o calor específico. Ó, vamos entender melhor.
Peguei aqui justamente os calores latentes da água, já que é um dos elementos mais utilizados, tá? Uma substância mais utilizada nas questões. São valores diferentes, ó. Para eu ter a fusão que acontece a 0 graus Celsius, né? Claro, em condições específicas de pressão, né? Pressão 1 atm, a fusão ocorre em 0 graus Celsius. Então, o gelo vai começar a derreter apenas quando ele atingir 0 graus Celsius. A partir do momento que ele atingir o 0 graus Celsius, eu vou fornecer energia para ele e ele não vai mais mudar a temperatura até derreter. Tá? Então, eu estou fornecendo energia, ele começa a derreter, vai ter uma mistura ali de gelo e água, né? E essa mistura permanece no 0 graus Celsius. Quando derreteu tudo, tenho água a 0 graus Celsius. Depois que derreteu tudo, agora sim, se eu continuar fornecendo energia, aí essa água vai esquentando, para daí também poder virar vapor. Então, essa quantidade já foi calculada para nós, né? O calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Então, eu tenho que fornecer 80 calorias para cada grama para que eu consiga mudar a fase do sólido para o líquido. No caso, um cubinho de gelo lá, 80 calorias para cada grama daquele cubinho para que ele derreta. Tá? Essa aqui é a ideia. Como a solidificação é a transformação contrária, né? Vindo do líquido para o sólido, é o mesmo valor, mas como eu tinha falado anteriormente, só colocar o sinal de menos, tá? Porque aqui eu estou cedendo calor, fornecendo calor para o gelo, por exemplo, e ali eu teria que tirar calor da água para ela retornar a gelo. Então, é o mesmo valor, só que um positivo, outro negativo. Agora, olha a quantidade de energia que precisa para a vaporização, que ocorre a 100 graus Celsius, muito mais, né? Precisa de 540 calorias por grama para conseguir fazer essa transformação aí. E o contrário, menos 540. Aqui tem uma curva de aquecimento que muitas questões utilizam essa ideia gráfica, né, para ver se o aluno está atento no sentido de saber interpretar um gráfico que é tanto trabalhado, né, em todas as exatas, na matemática bem especificamente, na química, na física, sempre tem gráficos, os gráficos são muito utilizados, né? Então as questões também utilizam. Aqui eu não coloquei com valores por enquanto. Esse gráfico aqui, o eixo Y representa a temperatura e o eixo X a quantidade de calor fornecida. E aí você vai ver na questão como é que a substância começou. Se disse assim, um corpo sólido de 200 gramas foi esquentado, não sei o quê, né? Ele falou que é sólido. Então, até porque aqui na temperatura, né, a gente já está vendo temperaturas negativas aqui, né? Abaixo do eixo X. Então, aqui eu tenho um corpo sólido com temperatura negativa. Tranquilo? Vamos ilustrar com o gelo. Imaginar que é um cubo de gelo a menos 10 graus Celsius. Como o gelo derrete a 0 graus, eu tenho que esquentar ele primeiro, aumentar a temperatura. Então, essa reta crescente aqui está me mostrando que a temperatura está variando. E daí como é que eu chamo esse tipo de calor? Calor sensível, calor que a gente viu anteriormente, né? Porque está mudando a temperatura. Agora, olha só nesse item 2 aqui, como está constante a temperatura. Porque nesse momento aqui está ocorrendo a mudança de fase, então a temperatura não está variando nesse momento aqui, né? Nós estamos aqui uma mistura de sólido com líquido, nesse ponto 2 ali, né? Nessa região 2, é uma mistura de sólido com líquido até que o sólido derreta por completo e aí eu começo a esquentar esse líquido. Esquento, aumenta a temperatura, aumenta a temperatura, aumenta a temperatura. Essa região aqui variou a temperatura, volta a ser calor sensível, né? Porque está tendo variação da temperatura. Aí cheguei na próxima mudança de fase, né? Agora do líquido para o gasoso lá naquela região 4.
que novamente é temperatura constante, calor latente aqui, né? Temperatura constante. Se eu continuasse essa curva de aquecimento, agora ela continuaria crescente, porque daí eu posso esquentar o gás cada vez mais, né? A gente ainda poderia ter um gás superaquecido. Então, as curvas de aquecimento trabalham dessa maneira. E se, por exemplo, não tiver os valores, né? Se, por exemplo, tem as variações de temperatura, e como é que eu calculo isso? Aí nós vamos ter que ter bem essa ciência do que é calor sensível e o que é calor latente. Porque aqui eu tenho que usar o Q-macete para calcular. Variou a temperatura. Aqui eu uso o QML. Aqui eu uso o Q-macete. Aqui eu uso o QML de novo. Eu tenho que ver de qual tipo de calor que eu estou trabalhando. Está mudando a temperatura ou está mudando de fase? Aí vai mudar a equação. Ou o Q-macete, né? QMC ΔT, ou o QML, quantidade de calor, massa vezes o calor latente. E aí a gente chega agora nos processos de transmissão de calor. Como que eu consigo transmitir esse calor de um corpo para o outro, né? Nós vamos ter 3 processos que nós vamos acabar trabalhando aqui. O primeiro deles é a condução. A condução, todo mundo já percebeu isso em casa, posso ter certeza. Já falo o exemplo que todo mundo vai identificar. Então, o que é a condução? A energia é transferida gradualmente entre as partículas de um corpo por colisões entre elas. Meu Deus, não entendi nada. Vamos lá, vamos com calma. O que acontece? Vamos pegar o exemplo, né? Você está mexendo a panela, está fazendo comida, tem uma colher que não tem o cabo de madeira, por exemplo, ela toda de metal. Você mexeu a panela e largou lá a colher, né? Deixou a colher lá, esqueceu de tirar de dentro da panela. Quando você voltou para mexer de novo, foi colocar a mão na colher, você queimou, não conseguiu pegar ela, porque ela estava com uma alta temperatura, né? O que aconteceu ali? O calor que veio do fogo foi passado para a panela, para a comida, enfim, e esse calor foi conduzido para a colher. Começando lá da extremidade que tinha contato, né, lá, a colher lá embaixo, e ele foi sendo conduzido até chegar no cabo da colher. Como que funciona esse processo, né? É justamente o que eu trouxe para ilustrar aqui, por exemplo, uma barra de ferro que eu vou aquecer uma das suas extremidades. Uma hora esse calor chega lá na outra ponta, vai queimar minha mão lá, né? Como que isso acontece? Quando eu forneço energia para um sólido, né? Como também com qualquer outra substância, seja também gás ou líquido, as moléculas se agitam mais. Elas tinham um grau de agitação, fornecia energia, aumentou a temperatura, as moléculas agitam mais. E aí, com essa agitação, uma partícula desse ferro que, por exemplo, bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, vai conduzindo esse calor por toda a extremidade desse sólido, certo? E aí, uma hora, com certeza, esse calor chega lá na outra extremidade. A gente chama isso de fluxo de calor, né? O calor foi fluindo pela barra, justamente pelo choque dessas partículas, né? Uma foi chocando com a outra e transmitindo essa energia térmica. Então, é o que acontece lá na colher, se você deixar na panela, certo? Então, esse processo de condução, ele ocorre mais nos sólidos, né? Com mais frequência nos sólidos, e é um processo que precisa, então, do meio material para se propagar. A aula passada, né, se vocês lembrarem, quem assistiu, a gente falou da ondulatória e algo parecido aqui. Lá existiam ondas que precisavam de meios materiais para se propagar. Aqui o calor também, né, nesse caso da condução, precisa desse meio material para que uma coisa vá transmitindo essa energia até chegar, por exemplo, na outra extremidade. Outro processo de transmissão de calor é a irradiação, certo? A irradiação também vai ter muita semelhança com o que a gente discutiu na aula passada, tá? Ó, transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Nós estudamos, né, vimos isso
na aula anterior. Então, por exemplo, a radiação que vem do Sol, né, principalmente aqui é na faixa do infravermelho, essas radiações que a gente está trabalhando aqui. Então, essa radiação vem do Sol, né, é um exemplo, e aquece o nosso planeta, né? E do Sol até chegar aqui tem uma região de vácuo, né? Então, essa radiação não precisa de um meio material, ela se propaga no meio material, mas não precisa. Ela consegue chegar, por exemplo, lá do Sol até chegar aqui no nosso planeta, né? Então, justamente, o Sol é um dos principais exemplos de transmissão de calor por irradiação. Ele vai irradiar esses raios infravermelhos que chegam até aqui na Terra. Outro exemplo bem comum é a fogueira, né? Você não precisa efetivamente encostar no fogo para você aquecer, né? Nem precisa chegar muito perto, você já sente essa radiação, né? Você já fica até com o rosto vermelho, você sente bastante esse calor. Então, é o mesmo exemplo. Essa irradiação foi, o infravermelho foi chegando, né, e sendo transmitido. Inclusive, novamente, nós também temos, né, emitimos radiação infravermelha. Então, eu também consigo fornecer calor por irradiação, né, mas não é com tanta intensidade. E o último fenômeno é a convecção. Esse fenômeno aqui vai acabar ocorrendo em líquidos e gases, tá? Acontece por transporte do material aquecido em função da diferença de densidade, tá? Vai ocorrer justamente nos líquidos e nos gases. Como assim, né? Transporte de material. Aqui vai transportar matéria, vai movimentar matéria aqui, tá? Vamos para alguns exemplos. Coloquei aqui uma água esquentando num recipiente transparente, né? Para a gente visualizar um pouquinho. O que acontece quando a gente coloca a água a esquentar? A parte mais de baixo, né, que está mais próxima ao fogo, eleva a temperatura mais rapidamente, né? Tá com o contato aí mais próximo. E aí, essa massa de água, quando ela esquenta, né, ela dilata, aumenta o seu volume, já que as partículas ficam mais agitadas, né? Quando elas estão mais agitadas, elas precisam de mais espaço. Então, a água aumenta o seu volume. E quando aumenta o volume, diminui uma outra grandeza, ó, que é a densidade. Estudado lá na hidrostática, por exemplo, né? A densidade é a razão da massa pelo volume. Então, se o volume aumentou, o volume da água aumentou por causa do aquecimento, a densidade diminuiu, né? Porque eu vou dividir a mesma massa de água por um volume maior, a densidade vai diminuir. E aí o que acaba acontecendo? Eu tenho uma água menos densa. E aí essa água menos densa vai subir. Essa porção de água mais quente vai subir e uma porção de água mais fria aqui em cima vai descer porque ela é mais densa do que aquela que subiu. E aí eu esquento aquilo que desceu e vai tendo esse processo de transporte de matéria. A água efetivamente vai se movimentando aí, né? Até que uma hora eu consiga ter ela toda com a mesma temperatura. Senão vai ocorrer o que a gente chama de correntes de convecção, esses deslocamentos de água aí. Ocorre correntes de convecção na geladeira, por exemplo, né? Em que o ar frio ele é mais denso, justamente por causa da agitação das moléculas, o volume do ar frio é menor, a densidade é maior, então o ar frio desce, resfriando os alimentos. O ar quente do alimento que eu recém coloquei na geladeira vai subir, né? E esse processo fica, né, tendo esses deslocamentos de ar aqui agora não é de água, agora é de ar, né? Esses deslocamentos de ar lá no interior da geladeira. Outro exemplo, o aquecedor, geralmente a gente coloca no chão justamente porque o ar quente sobe, né? Então você tem ele no chão para ele ir subindo e aquecendo o ambiente em que você está, né? E a mesma coisa vale para o ar frio, né? O ar-condicionado a gente vai instalar bem em cima para que esse ar frio desça e trabalhe com o resfriamento de uma forma mais efetiva.
E outra aplicação das correntes de convecção é saber a diferença de brisa marítima e brisa terrestre, certo? É bem tranquilo da gente entender, ó. De dia, né, o sol vai aquecer a areia e a água. Só que lembra do calor específico que eu falei antes? O calor específico da areia é 0,19, da água é 1. Então a areia esquenta mais rápido, né, porque precisa menos energia. Pouquinho de manhã cedo foi para a praia, já pisou na areia, já está super quente, né? E entra no mar, tá frio, né? Porque precisa muita energia para esquentar o mar, mas a areia é tranquilinha de esquentar. E aí o que acontece? O ar quente em cima aqui dessa região da areia, como é menos denso, sobe. E o ar frio nessa região ocupa esse lugar. Então o vento, né, lá na praia durante o dia é do mar para a terra, né? A gente chama isso de brisa marítima. O vento vem do mar, né? Agora de noite esse processo é invertido. Por quê? Porque se demora para esquentar uma coisa, é difícil de esquentar, é difícil de esfriar ela também. Demora mais para esfriar, porque precisa mais energia para esfriar, já que é simétrico, né? Então, de noite, a areia logo esfria. Pouquinha perda de calor, a areia já está fria. Comparada, né? Aqui é comparação, não é que aqui o ar está quente, mas comparado ao ar que está em cima da região de areia, ele é mais quente, né? Então vai ocorrer o contrário. Em cima da água é o ar quente que vai subir e aqui é o ar mais denso que vai ocupar esse lugar. Daí o vento vem da terra para o mar, a gente chama então de brisa terrestre. Coloquei uma foto aqui para a gente ver os três fenômenos acontecendo juntos. Irradiação, né? Convecção, esses deslocamentos aqui do líquido, por exemplo, e aqui por condução está chegando o calor na mão da pessoa. Um exemplo muito prático também é a garrafa térmica. Ela tenta evitar os três processos, certo? Ela usa... Nós temos aqui uma parede dupla nas garrafas térmicas, tá? O que acontece? Dentro dessa parede dupla, eles tentam criar um vácuo, né? Um ar rarefeito, porque condução eu preciso de meio material. Se não tem matéria ali, não vai conduzir calor. Porque o meu objetivo, quando eu coloco uma coisa quente na térmica, é que não esfrie. Ou se eu colocar uma coisa fria, não pode chegar calor ali dentro para esquentar, né? Então é utilizado vácuo para isso. A tampa, o fundo são isolantes para evitar a perda de calor com o ambiente, né, para ter a convecção, que daí vai acabar tendo perda de calor. E além disso, é espelhado, né, são barreiras refletidas para a irradiação retornar ao interior da garrafa térmica e não fugir dali, né? Então, se é uma coisa quente, eu quero que fique quente. Se eu quero colocar uma coisa gelada ali, eu quero que permaneça gelada o maior tempo possível, certo? Então, vimos bastante coisa da calorimetria, né? Bastante conceitos também, vai ajudar bastante vocês nos estudos. Lembrem de acessar o site da URI para verificar os materiais que a gente vai disponibilizar lá. Lá também tem atividades para vocês fazerem, né? Além desse material, do exemplo que eu trabalhei aqui, vai ter mais algumas atividades para vocês. Continuem ligados, né? E uma frasezinha para a gente finalizar. O calor humano é o único que pode aquecer o frio com atitudes, né? Busquei uma frase aí que tem a ver também com o conteúdo. Beleza? Então, foi um prazer trabalhar com vocês. Tchau, tchau.